Olá pessoal, hoje nós vamos falar um pouco sobre o controle da pressão arterial e antihipertensivos. O controle da pressão arterial ele faz referência ao nosso CDP-7. Então o que é que nós vamos discutir hoje? Nós vamos discutir o que é hipertensão, quais são os fatores que contribuem para o surgimento da hipertensão, quais são os mecanismos fisiológicos que regulam o controle da pressão arterial e as indicações, os mecanismos de ação, efeitos adversos dos fármacos utilizados para o tratamento da pressão arterial. A hipertensão arterial é um problema de saúde público muito importante no mundo inteiro. Acomete cerca de 15 a 20% da população acima de 18 anos. A prevalência dessa doença aumenta com o avanço da idade, o que diminui a esperança de vida, o que diminui a expectativa de vida. E a gravidade dessa doença se deve basicamente a lesões nos órgãos-alvo. O que seria lesões em órgão-alvo? A pressão arterial elevada ela pode degenerar vasos que irrigam estruturas essenciais, como coração, olho, cérebro e rins, por exemplo. O conceito básico da pressão arterial é que a pressão arterial ela pode ser definida como débito cardíaco, que é a quantidade de sangue que sai do coração por minuto, vezes a resistência vascular periférica. O que seria resistência vascular periférica? Seria a capacidade de contração e relaxamento da musculatura lisa vascular periférica. Fatores ambientais podem influenciar muito o débito cardíaco e a resistência vascular periférica. O estresse, por exemplo, no estresse ocorre uma grande liberação de adrenalina e essa adrenalina pode atuar em receptores beta no coração e aumentar o débito cardíaco. Aumentando o débito cardíaco, nós temos o aumento da pressão arterial. A obesidade, o fumo e a vida sedentária também podem influenciar, elevando o débito cardíaco ou aumentando a resistência vascular periférica. À medida que se aumenta a resistência vascular periférica ou o débito cardíaco, a pressão arterial fica também elevada. O organismo ele consegue controlar a pressão arterial através de dois mecanismos, o mecanismo neural e o mecanismo hormonal. O mecanismo neural ele é basicamente comandado pelo sistema nervoso autônomo, baroreceptores e quimioreceptores. Já os mecanismos hormonais é liderado pelo sistema renina-angiotensina-aldosterona e o hormônio antidiurético, o ADH. Aqui nós temos o controle da pressão arterial pelo sistema nervoso autônomo, o sistema nervoso parasimpático, localizado na região cervical e sacral, também chamada de crânio sacral. Tá? Nós temos aqui o nervo vago, que libera acetilcolina sobre o coração. Essa acetilcolina liberada sobre o coração, ela vai reduzir os batimentos cardíacos. Aqui nós temos na região sacral o nervo que libera acetilcolina sobre os leitos vasculares, provocando uma vasodilatação e, consequentemente, uma diminuição da resistência vascular periférica e uma diminuição da pressão arterial. Em contrapartida, nós temos o sistema antagônico ao sistema parasimpático, que seria o simpático, fibras que saem da região tóraco-lombar, liberando noradrenalina sobre o coração e essa noradrenalina vai estimular o trabalho cardíaco. Uma vez o trabalho cardíaco aumentado, aumenta-se o débito cardíaco e, consequentemente, a pressão arterial. Esse sistema nervoso simpático também vai liberar noradrenalina sobre a musculatura lisa vascular, o que irá aumentar a vasoconstrição e o aumento da resistência vascular periférica e, consequentemente, o aumento da pressão arterial. O controle da pressão arterial por mecanismos neurais, como os baroreceptores, se dá através de baroreceptores que estão presentes no seio carotídeo e no arco aórtico. Esses receptores, chamados de baroreceptores, eles percebem alterações na pressão arterial. Por exemplo, se a pressão arterial, a pressão sanguínea estiver elevada, aquela grande quantidade de sangue dentro das artérias irá provocar um estiramento nas artérias. Esse estiramento nas artérias é o start, é a estimulação que os baroreceptores terão para que ocorra uma estimulação do centro cardioinibidor, ou seja, o estiramento das artérias provoca uma ativação dos baroreceptores e esses baroreceptores ativados eles vão aumentar a estimulação vagal. Essa estimulação vagal vai
provocar a liberação de acetilcolina. Essa acetilcolina será jogada no músculo cardíaco, o que irá reduzir a frequência cardíaca e, consequentemente, a pressão sanguínea irá diminuir. Ou então, esses baroreceptores vão inibir o centro vasomotor, diminuindo a estimulação simpática, ou seja, diminuindo a liberação de noradrenalina. Se a noradrenalina tem a sua liberação reduzida, vai ocorrer então uma redução do tônus vascular, uma diminuição da vasoconstrição. Irá prevalecer dessa forma uma vasodilatação que também irá contribuir para a redução da pressão arterial. O controle da pressão arterial por mecanismos hormonais, ele se dá principalmente pelo sistema renina-angiotensina-aldosterona. Aqui, na mácula densa, no aparato justo-glomerular, existem células que são sensíveis às alterações de sódio e pressão. Então, quando a pressão arterial está elevada, essas células elas passam a liberar um hormônio no sangue chamado renina. Essa renina, quando chega na circulação, ela quebra o angiotensinogênio, que é uma substância produzida pelo fígado, que está presente na forma inativa no sangue. Essa renina quebra esse angiotensinogênio em angiotensina 1. A angiotensina 1 será convertida pela enzima conversora de angiotensina, presente basicamente em maior quantidade no epitélio pulmonar, tá? Então aqui a enzima conversora de angiotensina vai transformar a angiotensina 1 em angiotensina 2. Essa angiotensina 2 será responsável por ações como a vasoconstrição. A angiotensina 2 também será responsável pela liberação de aldosterona no córtex da suprarrenal. E a angiotensina será também responsável pelo aumento da ingestão de água. Então nós temos aqui 3 ações dessa angiotensina. Ela é vasoconstritora, o que irá aumentar a pressão arterial. Ela aumenta a ingestão de água, o que irá aumentar o volume plasmático e também a pressão arterial. E ela também vai ser responsável pela liberação de aldosterona. E a aldosterona é um hormônio que é responsável pela reabsorção de sódio e água. Então, com a ativação da angiotensina 2, nós temos um aumento do volume plasmático e um aumento da vasoconstrição, 2 fatores que podem levar à elevação da pressão arterial. O tratamento medicamentoso para a pressão arterial basicamente faz referência a diuréticos, que já foram discutidos anteriormente, agentes simpatolíticos. O que seriam agentes simpatolíticos? São bloqueadores do sistema nervoso autônomo simpático, basicamente beta-bloqueadores, alfa-bloqueadores e agonistas alfa-2 adrenérgicos. Moduladores do sistema renina-angiotensina-aldosterona, que são os inibidores da ECA, e os antagonistas dos receptores de angiotensina 2, chamados de ARA2, os antagonistas dos canais de cálcio e os vasodilatadores diretos. Os diuréticos são basicamente os diuréticos tiazídicos, de álcool e poupadores de potássio. Aqui só recapitulando o processo de formação da urina. Ocorre a filtração, né? Então as substâncias que estão aqui no glomérulo passam para a cápsula de Bowman. Da cápsula de Bowman, essas substâncias podem ser reabsorvidas, podem voltar para a circulação, ou substâncias que estão na circulação podem ser secretadas. E isso acontece em todo o segmento do néfron. O que nós queríamos aqui seria aumentar a excreção de sódio, consequentemente aumentar a excreção de água, tendo assim uma redução da volemia e reduzindo consequentemente a pressão arterial. Aqui só exemplificando os inibidores, os diuréticos tiazídicos, né? Aqui eu tenho a luz tubular, esse sódio e esse cloro eles passam para dentro da célula tubular, e da célula tubular o sódio e o cloro passam para o sangue, tá? Então aqui eu tenho a reabsorção de sódio e cloro. O sódio e cloro que está no túbulo renal, ele passa para o sangue. Os diuréticos tiazídicos eles vão bloquear esse transporte. Então, bloqueando esse transporte, o sódio e o cloro não tem como entrar na célula tubular e não tem como ir para o sangue. Então, esses diuréticos tiazídicos eles impedem a reabsorção de sódio e cloro. Uma vez sódio e cloro não conseguindo entrar dentro da célula, eles ficam na luz tubular e são arrastados para a formação da urina pela água. Então, eu tenho uma maior excreção de sódio e cloro e água.
reduzindo assim a volemia. Esse é o principal papel dos diuréticos. Os beta-bloqueadores são medicamentos que vão bloquear os receptores beta-1, principalmente, no coração. Os receptores beta-1 são receptores presentes no coração que, quando se ligam com a adrenalina, aumentam a frequência cardíaca. Então, existem medicamentos que não têm uma cardioseletividade, ou seja, atua tanto em beta-1 como beta-2, mas ainda assim é utilizado e com respostas clínicas bem eficientes, como o propranolol. Os medicamentos com cardioseletividade, os medicamentos com cardioseletividade, no caso o atenolol, eles atuam apenas em beta-1. E os medicamentos com atividade alfa e beta-adrenérgico, que é o labetalol e o carvedilol, que são medicamentos que têm um espectro de ação bem maior e são bem mais aceitos, têm uma resposta clínica muito boa. O problema do propranolol é que, como ele atua tanto em beta-1 como beta-2, ele vai ser contraindicado em pacientes asmáticos. Se esse propranolol bloqueia o receptor adrenérgico no coração, os batimentos cardíacos irão diminuir. Mas se esse propranolol atuar em receptores beta-2 presentes no tecido do músculo brônquico, ele vai ser responsável por uma broncoconstrição, porque ele vai impedir as ações broncodilatadoras da adrenalina. Por isso que o propranolol é contraindicado em pacientes asmáticos. Existem outros mecanismos de ação para os beta-bloqueadores. O beta-bloqueador ele pode reduzir a liberação de renina. Reduzindo a liberação de renina, eu vou ter uma redução da produção de angiotensina. Consequentemente, uma diminuição na retenção de sódio e água e uma diminuição da volemia. Essa redução da produção de angiotensina provocada indiretamente pelos beta-bloqueadores também provocam uma vasodilatação, ou seja, queda da resistência vascular periférica. Só lembrando, o beta-bloqueador vai impedir a liberação de renina. Sem renina, eu não terei angiotensina 2. Haverá uma redução da produção de angiotensina 2. E com a queda de angiotensina 2, eu tenho uma queda da resistência vascular periférica e uma queda da volemia. Os antagonistas dos canais de cálcio são medicamentos clinicamente utilizados para a redução da pressão arterial, porque eles atuam em canais de cálcio voltagem dependentes. Esses canais de cálcio estão presentes na musculatura lisa vascular e também são encontrados na musculatura cardíaca. O que vai acontecer? Esses medicamentos vão bloquear os canais de cálcio. Bloqueando os canais de cálcio, o cálcio não consegue entrar dentro da célula. Se o cálcio não consegue entrar dentro da célula, não há contração muscular. Se o coração tem uma contração muscular reduzida, o que vai acontecer? O débito cardíaco vai reduzir. Se o débito cardíaco reduzir, a pressão arterial reduz. Se o cálcio fica impossibilitado de entrar dentro do tecido muscular liso dos vasos sanguíneos, porque tem lá o bloqueador do canal de cálcio impedindo a entrada de cálcio, o músculo liso vascular não vai contrair. Se o músculo liso vascular não vai contrair, o que vai acontecer? Uma vasodilatação. Se acontecer uma vasodilatação, vai ocorrer uma queda da pressão arterial. Então aqui os principais antagonistas de canais de cálcio: a amlodipina, a nifedipina, o diltiazem e o verapamil. Só lembrando que existe seletividade para vaso e coração. A amlodipina ela é mais seletiva para os vasos sanguíneos e o verapamil é mais seletivo para o coração. Aqui os moduladores, o resumo dos moduladores do sistema renina-angiotensina, os beta-bloqueadores aqui bloqueando a liberação de renina, os inibidores da ECA, como o captopril, inibindo essa enzima e impedindo o surgimento de angiotensina 2. Os bloqueadores dos receptores de angiotensina 2, inibindo a ação da angiotensina 2. Aqui o caso o losartan. Os inibidores da ECA seriam o captopril. Os beta-bloqueadores seriam o propranolol e o atenolol. Os inibidores da ECA são os principais medicamentos, aliás, os medicamentos mais bem aceitos para o tratamento da pressão arterial. Eles inibem a produção de angiotensina 2 e, consequentemente, reduzem a secreção de aldosterona.
Os efeitos adversos observados nesses medicamentos são basicamente hipotensão arterial, um efeito fetopático, que é um efeito teratogênico, né? Então mulheres grávidas não poderiam utilizar o medicamento, insuficiência renal aguda ao longo do tempo, hiperpotassemia e algumas reações alérgicas que podem aparecer em alguns pacientes ou não. Geralmente, na maioria dos pacientes, acontece a tosse, devido a um acúmulo de bradicinina que esse medicamento provoca nas vias respiratórias. Os bloqueadores de angiotensina 2 também são medicamentos clinicamente aceitos. Não existem diferenças clínicas entre um bloqueador do receptor de angiotensina 2 e um inibidor da ECA. Ambos possuem efeitos clínicos muito parecidos, praticamente idênticos, tá certo? Esses bloqueadores do receptor de angiotensina 2 inibem as ações da angiotensina 2, mediadas pelo receptor AT1, ou seja, o losartan, o irbesartan, a valsartana, a candesartana e até o misartana são bloqueadores dos receptores AT1, diminuindo assim a resistência vascular periférica, ou seja, são vasodilatadores. Né? Diminui também a liberação de aldosterona pela suprarrenal. Aqui um resumo geral dos mecanismos de ação dos medicamentos, levando em consideração os vasos sanguíneos, o coração, o rim e a suprarrenal. As nossas referências utilizadas. Muitíssimo obrigado. Estou à disposição para quaisquer dúvidas.